Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, meus erros e acertos, para você aprender com meus erros e acertos, aprender que quando você segue a palavra de Deus, acontece bênçãos na sua vida, e quando você não segue a palavra de Deus, acontece coisas ruins na sua vida. E é uma coisa natural, porque Deus colocou na Bíblia ali os ensinamentos de como nós devemos seguir a nossa vida. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, para vocês também conhecerem a minha história, conhecer desse canal novo, que Jesus está voltando, para vocês se conectarem mais comigo, conhecendo aí a minha trajetória, como eu cheguei até aqui e qual foram os meus erros e acertos, tanto financeiramente quanto amorosamente, que hoje sou muito bem casado, mas foi Deus que colocou a esposa na minha vida, foi um pedido que eu fiz para Deus. E eu vou contar tudo nesse vídeo, como eu fiz os pedidos para Deus, como Ele me atendeu e quando eu errei, como Ele me corrigiu nisso. E bora pro vídeo. Eu sou filho de pais que acreditam em Deus. Meu pai lê a Bíblia todo dia, reza todo dia. E eu também sempre li a Bíblia, então sempre fui conhecedor da palavra. Então os meus erros não foi por falta de conhecimento, foi falta realmente de estar ali praticando e analisando, vigiando todo dia os meus passos para ver se eu estou seguindo no caminho de Deus ou não. E meu primeiro erro grande assim que eu fiz e foi contra a palavra de Deus e aconteceu muitas coisas ruins depois disso financeiramente na minha vida, foi que eu, quando fiz 18 anos, tirei minha carta, comprei minha moto, estava tudo na bênção de Deus, mas minha ambição ali de se mostrar para as pessoas que eu tinha carro no auge dos 18 anos, né? A gente quer se mostrar, quer ter um carrinho ali para mostrar para as pessoas que você tem um carro. Eu fui, meti os pés pelas mãos, já pagava uma parcela de R$300 na minha moto, ganhava R$1.300, fui comprei um carro parcelado aí com uma dívida de R$600 por mês, ou seja, fiquei com uma dívida aí de R$900, ainda tendo que colocar gasolina, pagar conta e tudo mais. Então eu não precisava naquele momento daquele carro, não estou falando para você não comprar carro, mas a minha intenção, o meu coração não queria o carro para eu estar andando de carro. Eu queria o carro realmente para estar se mostrando para as pessoas, que a Bíblia mostra que isso é errado. E depois disso eu tive que vender minha moto, porque não aguentei pagar, mas não queria desfazer do carro. E posteriormente tive que vender meu carro também e ficando com uma dívida enorme aí, de dívidas que eu não conseguia pagar do carro e da moto. Então eu tinha uma motinha, tinha tirado minha carta, estava tudo bem financeiramente na minha vida, mas por querer se mostrar para as pessoas, acabei cometendo esse erro que a Bíblia adverte que é uma coisa errada, e fiquei sem carro, sem moto e ainda com uma dívida para pagar. Então esse foi o meu primeiro erro financeiro aí na minha vida. O segundo erro, vou começar pelos erros depois das bênçãos de Deus na minha vida. Deus sempre esteve abençoando eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis, comecei a vender muitas casas e tudo mais, mas a ambição ali de querer ganhar mais ainda, eu trabalhava numa imobiliária, então um corretor ganha 6% de comissão, 4% ia para a imobiliária e 2% vinha para mim. Mas esses 2% mesmo assim era bastante, era questão de quando eu vendi uma casa ganhava 10 mil, 8 mil. Mas eu pensava, nossa, eu que tiro as fotos da casa, eu que trago os clientes para a imobiliária, eu que faço a venda, nossa, eu faço tudo sozinho. Eu tinha ali mais ou menos nessa época uns 21, 22 anos mais ou menos. Então essa imaturidade de pensar que era tudo isso que englobava as vendas de imóveis, esqueci que tinha que ter um advogado para fazer o contrato, fazer toda a parte jurídica, ver se a casa está tudo certinho. Eu acabei saindo da imobiliária para começar a trabalhar sozinho, trabalhar autônomo e ganhar daí os 6%. Então a ambição de querer ganhar mais, sendo que aquilo já era o suficiente para mim, muito mais do que o suficiente para mim, fez eu sair da imobiliária. E depois disso eu acabei vendendo uma casa, tomando um processo por causa disso, porque eu acabei não fazendo a parte jurídica de forma certa e tudo mais, e isso acarretou uma grande dor de cabeça aí na minha vida, sendo que eu estava muito bem na imobiliária, podia ter subido para gerente e muito mais, porque era um dos mais novos na imobiliária e vendendo bastante. Lógico que tinha um mês que não vendia, mas um mês compensava o outro, por essa ganância. Não estou falando que você não precisa querer ter as coisas, não querer o melhor para você, mas analisa, reconhece o que as pessoas também fazem na sua vida. Eu não reconhecia o que a imobiliária me dava de bom, não reconhecia o respaldo que eles me davam ali por trás. Comecei a ser ganancioso e querer tirar o dinheiro da mão deles para colocar na minha, então querer receber tudo sozinho. Então essa ambição, eu sei que no coração foi algo ruim. Estou falando que todas as ambições são ruins, mas você tem que analisar seu coração. Como Jesus Cristo fala, vigie o seu coração. Vê se aquele pensamento é uma coisa realmente boa, uma coisa de Deus ou não. Então isso foi as duas coisas mais assim evidentes, que realmente eu não fui com a palavra de Deus, realmente fui com o coração
de forma ruim, assim, né? Uma querendo se mostrar, outra querendo ganhar muito mais, sem reconhecer o que o outro fez por mim. E se eu tivesse seguido a Bíblia, essas duas coisas não teria conhecido ruim na minha vida. Eu não tinha passado uma dor de cabeça aí que foi, eu resumi bastante, mas foi muito tempo de dor de cabeça aí, uma com o processo e outra com meu financeiro abalado devido a ter comprado esse carro aí que não precisava ter comprado. Então eu vejo muita gente reclamando: nossa, Deus não me dá isso, Deus não me dá aquilo, nossa, olha minha vida financeira como tá. Mas analise você, será que não é culpa sua também? Será que você não está fazendo coisas que não precisam na sua vida? Deus está te dando o suficiente, mas você colocando mais coisas na sua vida que não são necessárias, pode ser que abale sua estrutura financeira. Então, leia a Bíblia, vê o que é certo, o que é errado e tenta seguir certinho a Bíblia, que eu tenho certeza que sua vida vai ser uma bênção. E agora falando na parte de relacionamento na minha vida, como Deus abençoou minha vida, eu, como eu falei para vocês, sou filho de pais que sempre me levaram para o caminho de Deus, mas às vezes você tem aquelas fraquezas, né? Às vezes não ia na igreja, às vezes não orava, às vezes não lia a Bíblia. E comecei a pedir para Deus colocar alguém na minha vida que me ajudasse isso. Você tendo um relacionamento, um namorado, uma namorada que te leve para a igreja, ou se não for na igreja, te leve a todo dia ali, tá orando, tá rezando, tá lendo a Bíblia, você consegue ser mais forte com Deus, porque quando você tá fraco, aquela pessoa te dá um empurrãozinho e traz você para perto de Deus novamente. E eu queria isso para minha vida e comecei a orar e pedir para Deus colocar uma pessoa na minha vida. Ela colocou a minha esposa, a Franciele. Contar um pouco do nosso relacionamento bem resumidamente para vocês. No começo foi meio difícil, porque ela tinha acabado de terminar um relacionamento, ela não queria entrar em outro, mas sempre nós estávamos juntos. Acabei contratando ela para trabalhar comigo, que nessa época eu tinha um lava rápido. Ela começou a trabalhar comigo, começamos a criar um relacionamento bom e começamos a ficar. Mas toda vez que um realmente começava a gostar do outro, como ela não queria entrar em outro relacionamento sério, ela queria terminar. Então ela terminava e eu pegava e falava: não vou correr mais atrás dela e tudo mais. Mas Deus colocava no meu coração, porque nós já íamos para a igreja junto, nós líamos a Bíblia junto, então realmente era a pessoa que eu estava pedindo. Então Deus colocava no meu coração: corre atrás, que é a pessoa que você pediu. E eu voltava, ia atrás, tudo, e de novo aquela história, começava de novo, começava a ficar, e quando começava a ter uma paixão ali no meio ali, dela queria terminar, porque ela não queria que esse relacionamento andasse mais para frente, porque ela não queria entrar num relacionamento agora, por ela ter sofrido com o relacionamento no passado. Mas como Deus estava falando sempre no meu coração para eu continuar, eu falei: vou dar um checkmate, vou pedir ela em namoro. E peguei, subi em cima da casa da minha mãe ali, que tem a lavanderia, e fui, comprei um buquê de flor, comprei umas pétalas de rosa, coloquei um smoke para ficar mais bonitinho e chamei ela para ir em casa lá para nós conversarmos e pedi ela em namoro, que foi o checkmate ali, e ela aceitou. E cada dia mais começamos a ficar mais unidos na palavra de Deus, começamos a orar mais junto. Depois pedi ela em casamento, 1 ano após o namoro. Nosso relacionamento cada dia mais foi crescendo com as bênçãos de Deus, sempre junto com Deus. Então Deus no nosso relacionamento foi crucial. Depois disso conseguimos comprar um apartamento, que quando compramos o apartamento nós pensamos que não ia ser aprovado, e quando eu estava lendo na Bíblia ali, eu vi a palavra Salem. O nome do nosso apartamento, do nosso condomínio aqui, é Parque Salem, e na minha Bíblia sempre tem a explicação: Salem significa a antiga Jerusalém. Após eu ler isso na Bíblia, Salem, que é a antiga Jerusalém, ela recebeu a ligação que tinha sido aprovado o financiamento do nosso apartamento, da nossa casa, e nós vimos ali que foi mais um presente de Deus para a nossa vida, esse apartamento, essa casinha aqui. Depois conseguimos fazer o casamento do sonho dela, o casamento dos meus sonhos. Foi incrível o nosso casamento. E depois de 2 anos de casado, tivemos nossa bênção. Uma bênção que também foi avisado por Deus. Deus falou que ele vai ser um grande pregador do Evangelho. Hoje ele está com 3 aninhos, crescendo cada dia mais em bênção, em sabedoria, em saúde, sempre na casa do Senhor, sempre em oração. Ele sempre está com nós em todos os cultos que vamos, sempre está orando com nós e está crescendo a cada dia. Olha ele cantando. Mais uma bênção na nossa vida, foi planejado por nós. Nós sempre falamos que em 2021 ia preparar para ela engravidar, e Deus foi muito rápido, né? Ali foi mais ou menos no dia 1º, dia 2 de janeiro de 2021 que ela ficou grávida, que descobrimos que ela estava grávida lá pro dia 16, dia 17 de janeiro. Então Deus
sempre foi muito rápido em nossa vida. Deus sempre vem abençoando nossa vida, mas sempre quando nós estamos perto dele. Como você vai ajudar uma pessoa que não está perto de você? Isso também acontece com Deus. Quando você está próximo de Deus, Ele consegue te ajudar mais. Quando você está próximo de Deus, Ele também te corrige mais. Também coloca coisas em sua vida que vai te impedir de fazer coisas erradas, que você não está vendo que é errado naquele momento. Mas Ele, como um pai amoroso, vai te corrigir. Você não tem que ficar triste com essa correção de Deus. Você tem que ficar feliz, porque quer dizer que Ele te ama muito para estar te corrigindo daquilo. Aí você tem que sentar, analisar, refletir, ler a Bíblia, ver o nosso canal aqui, que com certeza eu vou trazer vários ensinamentos de Deus aqui para vocês, que esse canal é uma obra de Deus, é Deus que colocou na minha vida para mim fazer esse canal. Então tenho certeza que vai ser um canal abençoado, que vai atingir muitas pessoas. Então essa foi a minha história resumida ali, quando comecei pelos meus erros ali financeiros, que quando eu não segui a palavra de Deus, não segui o que Deus manda, aconteceu coisas ruins na minha vida. E quando eu senti no meu coração que era aquilo que Deus estava mandando e segui aquilo que Deus estava mandando, aconteceu coisas maravilhosas na minha vida. Então faça isso, vigie o seu coração, veja se o que você está fazendo é uma coisa boa, uma coisa ruim. Fora vigiar, também leia a Bíblia, estuda a Bíblia para você ter o conhecimento do que você está fazendo errado, do que você está fazendo certo, e siga sempre a palavra de Deus, que você vai ter uma vida abençoada e futuramente uma vida eterna. Um forte abraço e fique com Deus.